Fala pessoal, tudo beleza? Nessa aula 2 vamos entrar nos conceitos iniciais de projetos de estrutura de madeira. Vamos falar sobre o método dos estados limites, sobre as ações, as classes de carregamento e sobre as combinações que utilizamos para calcular nossas estruturas. Projeto de estruturas de madeira. A norma que rege os projetos de estrutura de madeira é a NBR 7190 de 1997. Ela contém todos os parâmetros necessários para o correto dimensionamento de estruturas lineares de madeira, de suas ligações, além de parâmetros de ensaio do material, assim como procedimentos para sua execução. Essa norma especifica que um projeto é composto por memorial justificativo, desenhos e também pelo plano de execução. Ela fala que o memorial justificativo deve conter os seguintes elementos: descrição do arranjo global da estrutura, esquemas adotados na análise e identificação das peças, a própria análise estrutural, as propriedades dos materiais, o dimensionamento e detalhamento esquemático das peças e das ligações. Quando falamos em projeto de estruturas, pensamos logo na questão da segurança. Segundo um conceito qualitativo, a segurança é a capacidade que uma estrutura possui de suportar diversas solicitações ao longo de sua vida útil, sem que ocorra a perda de suas funções para as quais foi criada. Procedimentos de cálculo foram criados para possibilitar o dimensionamento de estruturas dentro do critério de segurança. Em 1982, a NBR 7190 trazia como metodologia de cálculo o método das tensões admissíveis. Esse método parte da seguinte hipótese: seja um corpo com uma seção qualquer submetido a certas vinculações e sob influência de ações durante um período determinado de tempo. Corpos semelhantes submetidos às mesmas condições produzirão resultados semelhantes. O MTA tinha como condição de segurança que a tensão solicitante deveria ser menor ou igual à tensão de ruptura do material dividida por um coeficiente de segurança. Esse método tinha como vantagem o fato de ser direto e determinístico, bastando conhecer a tensão de ruptura do material ou a tensão solicitante para se obter resultados diretos. Entretanto, esse método só funciona bem se trabalhado no regime elástico do material. Outro problema com esse método é que ele utiliza um único coeficiente de segurança para englobar todas as incertezas acerca da estrutura, como os vários tipos de ações, as características físicas e mecânicas do material, os possíveis erros de execução, entre outras. Em 1997, a NBR 7190 adotou como método de cálculo o método dos estados limites. Esse método leva em conta a seguinte hipótese: quando uma estrutura deixa de satisfazer qualquer uma de suas finalidades de construção, implica em dizer que esta atingiu um estado limite, ou seja, a ruína. O MEL classifica-se em estado limite último, ou ELU, e estado limite de serviço ou utilização, ou ELS. O ELU representa o fim da capacidade portante da estrutura e pode ser causado por diversos fatores como perda da estabilidade global ou parcial da estrutura, ruptura das seções críticas, colapso por plastificação ou perda de vínculos, fadiga dos materiais e deformações elásticas ou plásticas. Os estados limites de serviço comprometem as exigências de uso e durabilidade da estrutura.
e podem ser causados por deformações excessivas, deslocamentos excessivos sem perda de equilíbrio e vibrações excessivas. O método dos estados limites tem como condição fundamental de segurança que o esforço solicitante de cálculo seja menor ou igual à resistência de cálculo do material, conforme podemos ver aí na expressão. A resistência de cálculo do material é obtido pela expressão abaixo e será melhor detalhada nas próximas aulas. Mas com uma breve análise da expressão, já é possível ver que existem mais parâmetros para serem levados em conta no cálculo das estruturas pelo método dos estados limites. Então podemos dizer que o método dos estados limites tem como vantagem o fato de haver mais fatores a serem levados em conta separadamente na questão da segurança estrutural. A sua desvantagem é o fato de não ser determinístico, e sim um método que leva em conta probabilidades. Vamos estudar agora as ações. As ações são forças que agem sobre a estrutura, provocando esforços e deformações. A norma brasileira 8681, Ações e Segurança nas Estruturas, classificam as ações em permanentes, variáveis e excepcionais. As ações permanentes são aquelas que apresentam pequena variação durante praticamente toda a vida da construção. Como exemplo, podemos citar o peso próprio da estrutura, das alvenarias, dos revestimentos, de equipamentos fixos, entre outros. As ações variáveis são aquelas que apresentam variação significativa durante a vida da construção. Como exemplo, temos a sobrecarga de utilização, o vento, a neve, a chuva, entre outros. Já as ações excepcionais são aquelas que apresentam duração extremamente curta e com baixa probabilidade de ocorrência durante a vida útil da construção. Como exemplo, temos furacões, terremotos, maremotos, entre outros. Para a elaboração dos projetos, as ações devem ser combinadas com a aplicação de coeficientes sobre cada uma delas, para levar em conta a probabilidade de ocorrência simultânea. A aplicação das combinações de ações deve ser feita de modo a se conseguirem as situações mais críticas para a estrutura. Para ações de curta duração, a NBR 7190 permite redução em 25% de ações dessa natureza. Ainda sobre as ações, elas se classificam quanto ao modo de atuação e quanto à sua duração. Com relação à primeira, as ações podem ser diretas, como no caso das forças atuantes, e indiretas por meio das deformações. Já com relação à duração, elas podem ser permanentes, ou seja, atuam durante todo o período de referência, ou variáveis, alternando muito seus períodos de atuação na estrutura. Classes de carregamentos. As classes de carregamentos de qualquer combinação de ações é definida pela duração acumulada prevista para a ação variável principal na combinação. Elas estão especificadas na tabela 1 da NBR 7190. Classificam-se em normais, especiais, excepcionais e de construção. Um carregamento é dito normal quando inclui apenas as ações decorrentes do uso previsto para a construção. Ele é considerado de longa duração e deve ser verificado nos estados limites último e nos estados limites de serviço. Podemos citar os seguintes exemplos. Em uma cobertura, deve-se considerar o peso próprio e a atuação do vento. Já no caso de pontes, é necessário considerar o peso próprio junto com o trem tipo da mesma. Nossa próxima classe de carregamento
são os carregamentos especiais. Nessa classe estão incluídas as ações variáveis de natureza ou intensidades especiais e que superam os efeitos considerados para um carregamento normal. Como exemplo, podemos citar o transporte de um equipamento especial sobre uma ponte, onde a ação variável supera o trem tipo considerado na combinação normal. Nesse caso, a classe de carregamento é definida pela duração acumulada prevista para a ação variável especial. Nossa terceira classe considera a existência de ações com efeitos catastróficos. Nesse caso, o carregamento é definido como excepcional e corresponde à classe de carregamento de duração instantânea. Como exemplo, podemos citar a ação de um terremoto. Nossa última classe é um caso particular de carregamento que é chamado de construção. Os procedimentos durante uma construção produzem carregamentos que podem levar a estados limites últimos, como por exemplo o içamento de uma treliça. Neste caso, determina-se a classe de carregamento pela duração acumulada da situação de risco. Sobre as ações, temos ainda as situações de projeto. Elas classificam-se em duradouras, transitórias e excepcionais. Nas situações duradouras, são verificados os estados limites últimos e os estados limites de serviço. Devem ser consideradas em todos os projetos e têm duração igual ao período de referência da estrutura. Para o caso de verificação nos estados limites últimos, consideram-se as combinações normais de carregamento, enquanto que para os estados limites de serviço devem ser verificadas as combinações de longa ou média duração. Quando a duração for muito menor que o período de vida da construção, tem-se uma situação transitória. Ela deve ser analisada quando existir um carregamento especial para a construção e, na maioria dos casos, pode verificar apenas os estados limites últimos. Caso haja necessidade de verificação dos estados limites de serviço, ela deve ser feita com as combinações de média ou curta duração. Por fim, as situações com duração extremamente curta são consideradas excepcionais, e nelas somente são verificadas para os estados limites últimos. Veremos agora a parte principal dessa nossa aula, as combinações de ações. Existem diversas combinações tanto para o estado limite último quanto para o estado limite de serviço. Explicaremos apenas as mais relevantes para os nossos estudos. Primeiramente, as do estado limite último. A primeira delas é a combinação normal, que é a que é mais utilizada nos nossos cálculos. Ela é dada pela essa expressão que vocês estão vendo abaixo. A princípio, pode parecer complicada, mas na verdade até que é bem simples, bastando entender o que é cada termo. Nosso primeiro termo, F, G e K, diz respeito ao somatório de todas as nossas ações permanentes. Essa ação tem o seu valor majorado pelo coeficiente γg. Esse coeficiente apresenta valores distintos para duas situações relacionadas às ações permanentes, quando estas são favoráveis ou desfavoráveis à estrutura. Por exemplo, imaginem uma viga de uma treliça que suporta o peso de um telhado. Para essa situação, o peso próprio da estrutura, assim como dos componentes fixos, agem em desfavor à viga, já que contribuem para a deformação e até mesmo para a ruptura de sua seção. Um outro exemplo seria a situação onde deseja-se calcular a estrutura prevendo os ventos de sucção, que são aqueles que podem arrancar a cobertura. Nesse caso, o peso próprio da estrutura, bem como dos demais componentes fixos,
são favoráveis, já que ajudam a manter a estrutura estável diante dos esforços dos ventos de sucção. Ainda na combinação normal, as ações variáveis são divididas em dois grupos: as ações variáveis principais, FQ1K, e as ações variáveis secundárias, FQJK. As ações variáveis secundárias têm seus valores reduzidos pelo coeficiente Ψ0J, que serve para levar em conta a baixa probabilidade de ocorrência simultânea das ações variáveis. Ambos os grupos de ações têm seus valores majorados pelo coeficiente γQ. Nossa segunda combinação do estado limite último é a combinação especial ou de construção, conforme a expressão abaixo. Perceba que a única alteração em relação às combinações últimas normais está na consideração do coeficiente Ψ0JEF, que será o mesmo que Ψ0J, a menos que a ação variável principal FQ1 tenha um tempo de atuação muito pequeno. Neste caso, Ψ0JEF será igual a Ψ2J. Já para o estado limite de serviço, veremos apenas uma combinação, que é a combinação de longa duração. Esta combinação é utilizada no controle usual de deformações das estruturas. As ações variáveis atuam com seus valores correspondentes à classe de longa duração. Percebam que essa combinação não faz uso dos coeficientes γg e γq. Essa tabela traz um resumo das situações de projeto, das verificações que devem ser feitas e das combinações para cada uma delas. Percebam que existem outras combinações, mas como dissemos antes, trabalharemos apenas com as 3 que já foram mostradas. Veremos agora as tabelas dos coeficientes de ponderação e fatores de combinação que são utilizados em cada uma das combinações. Essas tabelas foram retiradas da NBR 7190 e foram disponibilizadas para vocês no ambiente virtual do SIGUEMA. Essa primeira tabela diz respeito ao coeficiente de ponderação para as ações permanentes de pequena variabilidade. Explicaremos mais adiante a diferença entre pequena e grande variabilidade. Então, os coeficientes aqui dividem-se para combinações normais, especiais ou de construção e excepcionais, sendo que há uma coluna para os efeitos onde as ações permanentes são favoráveis e outra para quando forem desfavoráveis, restando a vocês apenas analisar o tipo de situação para escolher adequadamente o coeficiente. De modo similar à tabela anterior, aqui temos os coeficientes de ponderação para as ações permanentes de grande variabilidade, que são os utilizados com maior frequência nos nossos cálculos. Esta tabela traz os coeficientes para as ações permanentes indiretas, como os recalques de apoio e retração dos materiais. Normalmente não são tão utilizados nas rotinas de cálculo. Esta tabela traz os coeficientes de ponderação para as ações variáveis. Em uma coluna, temos os coeficientes para as ações variáveis em geral, aí incluídas as cargas acidentais móveis. Já na outra coluna, temos os coeficientes que levam em conta os efeitos da temperatura. Em uma estrutura, são ponderados apenas as ações variáveis que produzem efeitos desfavoráveis para a segurança, majorando-se seus valores característicos. Nessa tabela, temos os fatores de combinação para o estado limite último e para o estado limite de serviço. Os coeficientes Ψ0 são utilizados no estado limite último e levam em consideração que existe a probabilidade remota de que ações variáveis consideradas atuem simultaneamente. Dessa forma, toma-se uma ação variável como principal com seu valor característico, e reduzem-se os valores das demais ações multiplicando-as pelo fator de combinação correspondente.
Já os coeficientes psi1 e psi2 são utilizados no estado limite de serviço, visando minorar os valores das ações variáveis para que correspondam às condições de serviço, considerando a duração destas ações. Para as combinações de média duração, emprega-se o fator psi1, enquanto que para a longa duração, emprega-se o fator psi2. Vamos ver agora alguns exemplos práticos. No exemplo 1, temos uma viga de cobertura em madeira sujeita aos carregamentos abaixo. O problema pede que encontremos os valores das combinações para o projeto considerando o estado limite último. O primeiro procedimento aqui é determinar se as nossas ações permanentes são de grande ou pequena variabilidade. Conforme vimos, temos duas tabelas de coeficientes de ponderação levando em conta essa questão da variabilidade. Para determinarmos qual tabela utilizar, usamos a expressão abaixo, onde dividimos o valor da nossa carga permanente pela soma da carga permanente com a ação variável de longa duração. Se o valor encontrado for menor ou igual a 0,75, dizemos que a nossa ação permanente é de grande variabilidade. Já se o valor for inferior a 0,75, essa ação permanente é de pequena variabilidade. No nosso problema, o G é de grande variabilidade, portanto, devemos utilizar os coeficientes correspondentes a esse caso. O próximo passo é saber qual a combinação a ser utilizada. O problema não especifica se é uma situação especial ou de construção. Portanto, a combinação a ser utilizada no estado limite último será a combinação normal. O problema traz três situações. Uma envolvendo a sobrecarga como variável principal, a outra com o vento de sobrepressão como variável principal e a última onde devemos analisar o vento de sucção. Nas situações onde temos o vento V1 e Q, o peso próprio age desfavorável à estrutura. Já na situação onde analisamos o vento V2, o peso próprio é favorável à estrutura. Percebam que o nosso γg tem valor de 1,4, pois a combinação é normal, a ação G é de grande variabilidade e o efeito que a ação faz na estrutura é desfavorável. O γq também tem valor de 1,4, já que as ações são variáveis e a combinação é normal. Com relação aos fatores de combinação, notem que na primeira combinação, o vento V1 é a ação variável secundária, portanto, deve ser minorada com o coeficiente π0, já que se trata de uma combinação normal para o estado limite último. Segundo a tabela, o valor de π0 para a pressão dinâmica do vento é de 0,5. Já na segunda combinação, a sobrecarga é a nossa ação variável secundária. Portanto, segundo a tabela, o valor de π0 é de 0,4, já que se trata de um local sem predominância de pesos de equipamentos fixos ou de elevada concentração de pessoas. Outro detalhe que vocês devem observar é que a NBR 7190 fala que para ações de curta duração, que é o caso do vento, podem ser reduzidas em 25% do seu valor original. Por isso que apareceu esse 0,75 multiplicando o valor do vento nas combinações 2 e 3. Enfim, com relação à nossa combinação 3, ela serve para estudar o efeito do vento de sucção, que é aquele que exerce força para levantar o nosso telhado. Note que o efeito da força é inverso do que realmente ocorre nas situações comuns de carregamentos em vigas. Portanto, o seu valor é negativo. Outro detalhe é que, como nessa combinação apenas estamos estudando o efeito de sucção do vento, não colocamos a parcela referente à sobrecarga como ação variável secundária.
Nosso segundo exemplo traz uma viga de jatobá biapoiada sujeita aos carregamentos mostrados. O problema pede que façamos a combinação para verificação da deformação da viga. Portanto, a combinação é de longa duração do estado limite de serviço. Trata-se de um problema de simples substituição de valores e aplicação direta da combinação, conforme vocês podem observar na resolução. O psi2 teve o valor de 0,2, pois o problema já disse que se trata de um local sem predominância de pesos. Nosso terceiro e último exemplo mostra um esquema de uma viga sujeita a 3 tipos de carregamento, conforme o esquema na figura abaixo. O problema já nos traz o dado de que a ação permanente é de grande variabilidade, facilitando assim a obtenção do nosso coeficiente γg. Enfim, o problema pede que encontremos o valor da combinação para avaliar a deformação da viga no estado limite de serviço, e também a combinação última normal mais crítica do momento de cálculo MBD na seção B da viga. A letra A é bastante simples de se resolver, bastando ver a explicação do nosso segundo exemplo. Já a letra B, montamos uma pequena tabela com os tipos de ação do problema, seus valores e o momento correspondente a cada força. Como se trata de um momento no balanço, a expressão para encontrar este momento é P vezes L ao quadrado dividido por 2. Com os valores calculados dos momentos para cada tipo de ação, montamos as nossas combinações. Serão 2 combinações. A primeira terá o nosso vento como ação variável principal e a segunda trará a sobrecarga como ação variável principal. Calculadas ambas as nossas combinações, escolhemos aquela que é mais crítica para a nossa estrutura, que no caso é a combinação 2. Aqui eu deixo um exemplo para vocês tentarem resolver e assim praticarem o uso das combinações e das tabelas. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui e até a próxima aula. Valeu!